Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vamos dar continuidade, na verdade, né? E aí, agora eu gostaria também de perguntar, não sei se vocês lembram, anotaram, né? Quem fez a tarefa de casa, porque aqui também tem tarefa de casa, né? Era ler apenas 2 páginas, amados, que era a página 72 e 73 do livro didático. Alguém de vocês conseguiu ler? Fez essa leitura aí de 2 páginas? Se fizeram, me dê um retorno aí. A irmã Elaine fez. Quer falar alguma coisa, amada? Quer pontuar, perguntar? Enfim, a gente vai partir desse conteúdo aí, aqui na aula de hoje. Fiquem à vontade. Quem leu não, tá tranquila? Então tudo bem. É bem explicado também, né? O conteúdo ali, ele já tem... É claro, né? A linguagem é clara. Eu elaborei esse livro aqui justamente, né, com essa finalidade, né, de quem o lesse, né, tem muitas referências bíblicas, embora coincidentemente essas 2 páginas não tem tanto, né, referência bíblica como as outras, por exemplo. Mas enfim, mas aqui é muito claro. Pretendi aqui falar justamente dessa questão, né, como a gente está falando do discipulado, essa importância, né, do discipulado, porque assim, a salvação, ela de fato é ofertada a todos, né? Jesus, ele ofertou a salvação a todos aqueles que ele encontrou. Só que o discipulado, ele é reservado, de fato, àqueles que desejam, né, conhecê-lo mais. Então é possível que uma pessoa, ela conheça Cristo nesse sentido mais objetivo do Evangelho, seja salva, liberta ali, nascida de novo e vá para a eternidade com Deus? É possível. Sem ser madura? É possível. Sem, de fato, ser uma pessoa assim que desfrute dessa vida abundante que Jesus disse que teriam aqueles que crescem nele? É possível que uma pessoa, mesmo com as suas superficialidades, infantilidades e até algumas religiosidades, ela seja salva para a eternidade? É possível, porque a salvação, ela não depende desse processo de discipulado efetivamente. Agora há um risco muito grande, né? Que essas pessoas que tiveram encontro com Cristo, que de repente ao longo da sua vida elas regridam, elas voltem a pecados antigos, elas não amadureçam o suficiente para expressar a natureza de Deus, né? Elas não desfrutem, conheçam de fato do Evangelho, e com isso também muitas vezes vai reproduzir isso nas pessoas que elas vão, né, encontrar ao longo da vida, discipular. Alguns se tornam líderes da igreja, outros, pasmem, se tornam pastores, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade que nós temos, né? Muitos líderes de igreja, eles de fato não são maduros o suficiente, né, a contento, adequadamente, para que possam de fato ensinar. Então eles vão gerar e reproduzir aquilo que eles são, porque de alguma maneira, irmãos, nós geramos aquilo que somos, nós ensinamos até o que sabemos, e nem sempre o que sabemos é exatamente o que somos. Então nós vamos gerar porque a vida, o exemplo, a influência, né, pesa-se muito mais do que o discurso, a palavra. Então, por exemplo, eu posso ensinar para vocês uma série de conceitos, de ideias bíblicas boas, sabe? Coisa assim, bem próxima mesmo do Evangelho, né? Que Jesus, os apóstolos, eles intencionaram ensinar. Só que eu posso dar um mau exemplo, eu posso, sabe, não ter assim uma vida que seja coerente com a minha fala. É possível. E nisso, então, na convivência, vai pesar muito mais o meu exemplo do que o que eu falo, né? Então, aí aos conflitos e tal, algumas pessoas se tornam mesmo hipócritas, né? Algumas pessoas se tornam mesmo religiosos, onde eles, infelizmente, reproduzem muito mais, né, de tradições religiosas, a partir da sua denominação, cultura, etc. e tal, do que do próprio evangelho vivo.
Então o discipulado, ele pretende fazer isso, levar as pessoas a esse amadurecimento, né? A que Cristo de fato seja formado na vida dessa pessoa. Então aqui essas páginas 72 e 73 do livro vai trazer essa questão que, ó, não é ganhar almas apenas, não é ganhar vidas apenas, né? E aí é bem curioso aqui, porque lá no finalzinho da página 72, né? Menor abandonado não é negócio. Né? Então assim, o conteúdo vai propor isso, né? Ó, a pessoa gera um filho e aí joga ela na rua, né? Não dá aí os cuidados necessários. Então calma aí. Então é só ganhar vida, só ganhar almas, né? Só encher a igreja. É isso então, né? Que é apenas isso, né? Isso é o tudo, é o todo do evangelho. É nós anunciarmos, falarmos de Cristo, a pessoa aceitar Jesus e vamos embora sem um cuidado específico, sem uma continuidade. Jesus não fez isso. Jesus não fazia isso. Jesus, ele primava, né, pela instrução. Primeiro que Jesus não pregava como nós pregamos, amados. Não tem nada a ver. Toda a exposição de Cristo, toda a fala de Jesus, ela era, na verdade, uma instrução, era um ensino. Havia uma pedagogia ali, né? As parábolas, as conversas mais curtas que Jesus teve, sempre foi ou para corrigir uma má compreensão que havia de Deus, da religião, ou então para trazer uma verdade, sabe, elucidar, né, e trazer uma revelação da vontade de Deus, e sempre nessa questão de ensinar. Jesus era um mestre por excelência, tanto é que ele foi considerado um dos mestres da sua época, né, mesmo entre os mestres, mesmo eles não querendo, mas ele era um mestre, ele instruía, ele ensinava, ele discipulava, né? Então a gente percebe, amados, que Jesus, ele não tem muito a ver com nós, pastores, que muitas vezes, sabe, lidamos com a palavra de Deus de uma maneira muito superficial, muito imediatista, muito na questão do comércio, entenda. Eu não estou falando dessa questão pejorativa dos comerciantes da fé, não. Eu estou falando assim, do resultado, sabe, do número. Né? Então, por exemplo, as análises que muitas vezes a gente faz se Deus está abençoando é porque deve ter um grande número de pessoas me ouvindo, né? Então, se é um negócio assim aprovado por Deus, então, poxa, se esse curso aqui é um curso mesmo assim que é aprovado por Deus, que é uma bênção, então deve ter aí uns 500, uns 1000 alunos, né? Então a gente faz essas análises, né, amados? E não é isso, né? E não é isso. Essas coisas para Deus, elas não querem dizer absolutamente nada. As multidões que seguiram Jesus foi peneirando essas multidões. A gente vê ali no capítulo 6, por exemplo, do Evangelho segundo João, onde Jesus, ele multiplica o pão, ele faz aquele milagre da multiplicação dos peixes e tudo mais. Ali, se não me falha a memória, eram 7.000 pessoas. Sempre me confundo se é 5.000 ou 7.000, né? É porque houve 2 multiplicações de pães, né? Houve 2 milagres semelhantes. Enfim, era 5 ou 7.000, uma multidão. E aí Jesus viu a intenção deles. Eles queriam Jesus porque Jesus os beneficiava. Jesus providenciava o alimento, o sustento, era uma fonte de milagre, né? Curava, expulsava demônios, dava comida. Então, assim, quem que não quer um Salvador? Quem que não quer se relacionar com Deus dessa forma? E aí Jesus viu a intenção deles. Falou, vocês estão me seguindo, não é pelo entendimento de que vocês têm de quem eu sou, é por causa dos pães, do milagre, da multiplicação, é por causa disso. E aí Jesus, ele recusou-se, porque o texto vai dizer, do capítulo 6, que eles iam pegar Jesus para fazê-lo rei. Eles falaram, não, vocês não estão entendendo nada. E aí Jesus deu um discurso duro, falou, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, né? Jesus estava falando figuradamente, claro, né? Se eles não participassem da natureza de Cristo, eles não tinham entendido nada. E essa multidão então foi embora. Aí ficou 12, amados, 12 homens, que eram os seus discípulos mais chegados ali, os apóstolos, né? Se fosse eu, André, se eu tenho 5.000 alunos, e os 5.000 vão embora, mas com um discurso, uma aula ruim, imagina uma aula ruim que eu dou. E os alunos falam, essa aula foi ruim demais, eita, discurso duro, vou embora. Tranca minha matrícula. Aí vai 5.000 embora, né? Aí fica 12. Se sou eu falo, bom, tem 12, vamos recomeçar, né? Com 12 aqui. Jesus não se importou com isso, não. Falou, se vocês quiserem, vocês vão também. Então, Deus não tem crise com essas coisas, né, amados? Ele quer discípulos de fato. Ele quer pessoas que se relacionem com Ele nesse entendimento de quem é Deus, né? E aí é interessante que
a matéria aqui vai falar disso do começo ao fim. É isso o discipulado, amados. Levar pessoas ao amadurecimento, né? Então, ganhar vidas para Cristo e não ensiná-las por meio de discipulados, e levá-la, né? Porque assim, ensinar por meio do discipulado, que nós falamos, é o meio, é o método, é o discipulado. E o que a gente está falando aqui, o que é o discipulado? Não é sentar a pessoa na cadeira e falar 13 lições para ela. Não é isso. É andar, conviver, partilhar a vida, caminhar com essa pessoa. Essa questão relacional mesmo, tá? Então, é ensinar por meio do discipulado e levá-la à maturidade. Tá? Se a gente ganha essa pessoa para Cristo e não faz isso, isso é um crime espiritualmente falando. Isso é um crime, amado. Por conta disso. Porque nós pegamos uma criança e jogamos ela no mundo e fala, se vira. Né? Dá conta aí, agora é você e Deus. A gente fala, é você e Deus, mas a gente nem ensinou para ela quem é Deus. Como que ela se relaciona com Deus. Né? E aí a gente vai fazendo essas loucuras aí. Tá? É por isso que nós temos aqui no Brasil aproximadamente 70 milhões de evangélicos, cristãos protestantes, 70 milhões. Mas nós vemos uma superficialidade absurda, uma imaturidade absurda da igreja cristã evangélica no Brasil, no geral. A gente percebe isso pelas perguntas que são feitas. Ainda no pode, não pode, pode isso, pode aquilo, as coisas mais básicas, sabe? As coisas mais sem importância. E parece que os irmãos eles se prendem nisso como se o evangelho, né, tratasse dessas coisas com o peso que eles colocam. Então a gente já percebe a meninice que existe, né? Ainda pessoas que têm a sua carnalidade, que regem a sua vida, né? No egoísmo, nas brigas, nas disputas de poder, enfim, tudo isso que, por exemplo, Paulo condena lá em Corinto, né? Na cidade de Corinto, lá ele vai falando, vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo. Eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês andam segundo os homens, com intriga, com briga, com disputa. Eu estou falando do 1 Coríntios capítulo 2 e 3, por exemplo, né? Fora todos os capítulos que seguem. Então, pecados, assim, comportamentos que Paulo vai dizer, nem os pagãos têm os pecados que vocês cometem aí. Que é, por exemplo, um que tinha relação sexual com a sua própria mãe. Está escrito lá no capítulo 5, amados. 1 Coríntios capítulo 5, isso não é investigação teológica, está escrito lá, Paulo falando isso, vocês e nem se importam com isso, nem tratam o pecado, vocês não levam a sério o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, aí a gente vai vendo, capítulo 6, por exemplo, né? Eles ainda tinham essas questões de processar um ou outro, sabe, num tribunal pagão, sendo que poderia ser resolvido com perdão, por exemplo. Então, ele vai tratando essas questões todas, né? O capítulo 8 e capítulo 10, por exemplo, ele vai falando sobre essa dificuldade que os irmãos tinham de sentar numa mesa e se alimentar. Isso aqui foi oferecido ao diabo, isso aqui foi oferecido ao ídolo não sei das quantas. Aí Paulo fala, mas calma aí, o que é o ídolo? Vocês não estão conhecendo Deus? Não tem outros deuses, não tem outros senhores. Para os homens tem, os pagãos têm muitos deuses, muitos senhores, mas para nós é só um, Jesus Cristo. E isso aqui foi oferecido a quem? Vou contextualizar aqui, tá? Foi oferecido a quem? A São Cosme e Damião? Isso aqui foi oferecido, sei lá, ao Exu não sei das quantas, ao Orixá sei lá o quê. Isso aqui foi oferecido a Iemanjá, e vocês não querem comer isso, mas o que é o Iemanjá? O que é o Cosme e Damião? O que é o Exu? Isso não é nada. Só existe um Criador, um Deus. Então vocês ainda estão nesse imaginário místico, dando peso, sabe? Parecendo que é um Deus. Não é, amados? Aí Paulo vai falar uma série de questões assim, vocês precisam conhecer de fato que Deus é aquele que governa o mundo. Acho que é capítulo, agora não vou lembrar, mas é o capítulo 10, é o verso que eu não lembro, se é verso 15, 16, enfim, vou achando aqui enquanto eu falo para vocês, né, que eu vou falando, aí vocês pensam que talvez é da minha cabeça, né, mas eu estou citando aqui, eu estou falando, aliás, buscando referências bíblicas, né, na minha fala eu digo, né, às vezes a gente não cita diretamente, né, mas ele vai falando assim, ó, de Deus, deixa eu ver, 1 Coríntios 10 e... deixa eu ver aqui, 28, tá?
comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Verso 26, 25 e 26, falei 28, não estou chegando aqui. 25 e o 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aí Paulo precisou trabalhar esse conceito, sabe, de que eles pensavam que algumas coisas era legítimo de algum Deus, alguma entidade, algum ídolo. E o Paulo vai falar, não, toda a terra é do Senhor. Não tem esse negócio, isso aqui é de Satanás, isso aqui não tem, amados, tudo é de Deus. Né? Em outra carta, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, deve ser verso 7 e 8, que Paulo vai dizer, olha, tudo é puro para os puros, pela oração e pela palavra, tudo é santificado. O nosso entendimento é que existe um Criador que é sobre tudo e sobre todos. Né? Que Satanás não tem nada de legítimo dele nessa criação, ele não é criador, ele é criatura, ele pode enganar as pessoas, os religiosos, né? E a gente é formado nisso, nós somos formados assim. Não, isso aqui é do diabo, essa planta aqui eu tenho aqui em casa, viu? Essa planta, eu não estou defendendo aqui porque eu tenho aqui em casa não, porque eu cheguei na casa e estava aqui. Que é a espada de São Jorge, né? Tem uma planta que aí, não sei se a irmã Andréia conhece, irmã Andréia? Acho que aí eles não devem ter, né? Deve ser só do Brasil aqui, mas espada de São Jorge, né? Aí falando, isso aqui não é de Deus, tem que expulsar aí, põe fogo nessa planta, não tem, crente não tem planta dessa em casa. Eu já vi alguns irmãos nessas questões, sabe? Com essas angústias, com esses conflitos, amados. Entre outros, só estou dando uns exemplos aqui bem bobo até, né? Por assim dizer, bobo que eu digo assim, tão simples, umas coisas. Meu Deus, nós estamos falando de Deus, o Criador dos céus e da terra, uma expiação que purificou tudo, amados. Um sacrifício de Cristo que resolveu, não foi só a questão do indivíduo em si, o sacrifício de Cristo, ele possibilitou essa criação ser mantida e redimida. O sacrifício de Cristo não só diz respeito ao ser humano em si, ao ser humano, à humanidade, mas a toda a criação, amados. O sangue de Cristo possibilitou a criação da terra, a criação de tudo, a manutenção disso, porque depois que entrou o pecado, a santidade de Deus deveria ter, pela sua justiça, fulminado tudo, né? Essa é a lógica da teologia. Então, se Deus é santo, absolutamente santo, puro, ele não pode ter nenhum contato com nada que caracterize pecado. A sua santidade já fulmina, a sua santidade desintegra. Então, se entrou o pecado no mundo, a santidade de Deus deveria destruir tudo isso aqui, automaticamente. Por que isso não aconteceu? Porque o sangue de Jesus já foi um remédio, amados, para que a justiça de Deus não destruísse tudo. Então, assim, antes que Deus disse haja luz, ele disse haja cruz. A gente pensa que o sacrifício de Cristo para Deus, né, para o Pai, para a Trindade, foi há 2000 anos atrás. Não, amados. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, eu acho que é verso 23, estou puxando a memória aqui, isso não está anotado, se vocês puderem conferir, eu agradeço, tá? 1 Pedro é 2 e 21, 22, alguma coisa assim, 21, 22, né? Eu acho. 20, 21 ou 22, não foge disso, tá? 1 Pedro vai dizer que o sangue de Cristo, ele foi oferecido, ele foi derramado antes da fundação do mundo, amados. Antes do mundo ser criado, o sangue de Cristo na ótica da Trindade, né? No conselho da Trindade, antes de qualquer coisa existir, eles já tinham resolvido esse problema porque eles sabiam o que ia acontecer, né? Deus não foi pego de surpresa e aí teve que fazer algum plano B para remediar a situação. Não, o sangue de Cristo já foi oferecido antes da fundação do mundo. Alguém pode confirmar, amados? 1 Pedro o quê? 20, 21? Se puderem, me ajude. Só para os demais irmãos depois também tiverem aí a referência mais correta. É 1,20, né? 1 Pedro 1,20. 1,20. Isso, já eu não estou confirmando aqui, já que vocês querem confirmar, eu confirmo. 1 Pedro 1,20, não é isso? A Elaine está confirmando ali. Pronto, onde dois confirma na aula, está confirmado no céu. Então, 1 Pedro 1,20. O sangue de Jesus foi derramado antes da fundação do mundo. Aí a gente vai para Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8. Também vai falar algo bem semelhante, tá? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Um fala que é antes da fundação do mundo, né? Porque antes que todas as coisas fossem criadas,
no conselho da Trindade, já tinha resolvido o problema do pecado e de tudo isso aí, da reconciliação, da redenção pelo sangue de Cristo. Deus não depende, Deus não está sujeito, Deus não está condicionado a tempo e espaço, antes que isso fosse criado por Deus, porque Deus criou o tempo e criou o espaço. Na eternidade não tem esse negócio de passado, presente e futuro, isso cabe a nós, amado. Deus criou lá em Gênesis 1, está escrito, né? Criou a tarde, a manhã, o sol, a lua para regular isso. Então 24 horas, tudo isso é criado por Deus, não existia. Então Deus habita na eternidade. E o que é a eternidade? É um tempo que não tem fim? Não, é ausência de tempo. Não, a eternidade não tem essas categorias de espaço geográfico, por exemplo. Onde é a eternidade? A pergunta não deve ser feita assim, onde é a eternidade? Não é, a eternidade, ela não é uma geografia. A eternidade é uma realidade, amados. Onde Deus habita. A eternidade, ela inclui, inclusive, as coisas são temporais, né? E todas as coisas são temporais, materiais, palpáveis, visíveis, audíveis, experimentáveis, tocadas. Todas essas coisas, elas se originaram da eternidade. É Hebreus capítulo 11, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. As coisas que se veem, elas foram criadas daquilo que não é aparente. Veja que coisa interessante, né? Então, assim, acho que eu devo ter pulado o verso 2. Vamos conferir aqui, que eu acho tão interessante esse texto aqui, naquilo que eu estou falando como base, né? É o verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, assim, tudo o que nós temos... É por isso, amados, ó, que coisa interessante. Nós precisamos levar as pessoas a essa maturidade. Porque isso aqui vai afetar nossa relação com as demais coisas do mundo. Ou seja, tudo é espiritual. E tudo é espiritual e legítimo, que rendem glória a Deus. Se nós usamos as coisas para glorificar a Deus, é outra história. Mas toda a criação glorifica a Deus. Os salmistas escreveram salmos falando isso. Tudo glorifica a Deus. Salmo 149, por exemplo, 150, né? Não 149. Vai dizer, os céus louvam ao Senhor, os anjos louvam ao Senhor, as estrelas louvam ao Senhor, os grandes animais aquáticos louvam ao Senhor, os animais terrestres louvam ao Senhor, a flora louvam ao Senhor, enfim, todo aquele que tem fôlego de vida louve ao Senhor, né? Poderosos, pequenos, meninos... Tudo, amado, tudo que existe, visível e invisível, isso provém de Deus. Isso depende de Deus. Deus é o Criador. Então, a partir disso, a gente já vai lidando com essas realidades de forma diferente, amados. Né? A gente já vai lidando com o mundo com outra perspectiva. A gente sabe que não tem absolutamente nada. Que sendo reconhecido por mim, elevado a Deus, aquilo não se torne puro, purificado, tá? Aquilo não se torna legítimo. Antes alguém ou eu usava aquilo de uma maneira indevida, que não honrava a Deus, mas agora nesse entendimento, todas as coisas elas são atribuídas a Deus, porque Deus é o único legítimo de receber os louvores, as adorações, o mérito por tudo, né? Tudo, amado, tudo. Então não tem uma espada, uma planta que colocaram o nome da espada de São Jorge, que aquilo não é de Deus. É uma planta que quem criou foi Deus. Deus é o único que tem poder para criar as coisas. Né? Se nós estamos falando de coisas criadas, então é de Deus. Né? Agora, a partir daquilo, das nossas invenções, aí a gente precisa analisar direitinho. Agora, se são coisas criadas, é de Deus. Né? As nossas invenções, se elas forem colocadas a serviço de Deus, aí elas se tornam um instrumento, um elemento para exaltar ainda mais esse Deus. Porque, de fato, se nós produzimos, inventamos alguma coisa, é porque a graça de Deus nos possibilitou fazer isso. Como eu disse, se a gente tem um entendimento e a gente honra a Deus, glorifica a Deus e atribui a Deus aquilo, é outra história. Vou dar um exemplo aqui que é bem extremo, tá? Para chocar mesmo.
um ladrão, ele vai assaltar alguém, ele está armado. Quando ele saca da sua arma para assaltar alguém, essa pessoa vai resistir, ele atira e mata essa pessoa. Sabe por que o ladrão fez isso? Porque a graça de Deus o permitiu fazer isso. Porque a graça de Deus lhe deu recurso para fazer isso. Porque a graça de Deus possibilitou ele fazer isso. Porque a inteligência de fazer primeiro um revólver, uma arma de fogo, sacar essa arma, ter a coordenação motora, a mira, acertar na pessoa, tudo isso quem é que possibilitou, amados? Foi Deus. Quem que deu a vida, a respiração e a inteligência para as pessoas? Foi Deus. Agora, se ela está usando isso para glorificar Deus, é outra história. Vamos pegar, por exemplo, nessa imagem, surge um policial. O policial, da mesma forma, saca uma arma de fogo, né? Impede o ladrão de assaltar e matar outra pessoa. Não é o mesmo movimento? Não são os mesmos elementos? Só que um usou aquilo que para glorificar Deus, protegendo a vítima. Vocês percebem então, amados? A questão não é o feito em si, a questão é como aquilo é usado, a finalidade que aquilo é usado é para glorificar Deus. Então muitas vezes a gente vai se perdendo, sabe, nas coisas. E aí a gente vai sempre ficando imaturo, infantil, do pode e não pode. Não, amados, isso aqui glorifica a Deus. Como isso pode glorificar a Deus? Como eu posso redimir isso aqui que foi manchado pelo pecado? Como que eu posso ressignificar isso para que isso aqui de fato volte à sua origem, que era quando foi criado, que glorifica a Deus? Vou dar um outro exemplo aqui, que a gente pode corromper as coisas boas de Deus. Por exemplo, os dons espirituais, amados. Não tem o dom da pregação, do ensino, da profecia, dos dons de curar? Não tem essas dádivas de Deus, coisas do Espírito? A gente não pode fazer isso para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, para manipular as pessoas, amado? Podemos ou não podemos? Isso não é feito aos montes, nesse mundo afora? Claro que é. Então perceberam? É possível usar um dom de Deus, uma coisa, sabe, tão preciosa, né? Como é, por exemplo, a possibilidade de comunicar a palavra de Deus. Agora eu posso usar isso de uma forma a me favorecer, a manipular as pessoas, a ter proveito financeiro disso, né? De uma maneira, de má fé mesmo. Então a gente pega até as coisas santas de Deus, boas de Deus, e consegue corrompê-las. É por isso que a gente precisa ter esse entendimento. E isso só é possível através do discipulado, da instrução, sabe, do retrabalhar a mente das pessoas. E é isso que nós devemos fazer como aqueles que entendem a necessidade dos discípulos de Cristo, tá? Então é preciso considerar tanto os novos convertidos, quanto aqueles que vierem de outras denominações evangélicas. Eu digo assim, nesse contexto que nós recebemos, né? Então, os novos convertidos precisam todos serem discipulados por muitos fatores. Entre eles, é assim, no Brasil, por exemplo, nós temos 3 matrizes religiosas no nosso país. 3 origens religiosas. Os ameríndios, os índios, né? Chegaram aqui primeiro que a igreja. Aliás, não sei se vocês sabem, né? Até quando a gente vai estudar a história da igreja, a grande maioria dos professores, eles não falam isso, mas a primeira igreja evangélica que nós tivemos no Brasil foi uma igreja indígena, hein? Pedro Pote, esqueci o nome do outro irmão lá. Enfim, mas eu ensino isso aí na matéria História da Igreja, que é um curso à parte, né? Cursinho lá de 8 semanas. Acho que é isso, 8, 10 semanas. Enfim, mas aí nós temos os índios, a religião, né, animista, que a gente chama, os ameríndios. Nós temos a religião afro, através dos escravos que vieram para cá. Vieram não, né? Foram trazidos, né? Arrastados para cá. E nós temos o catolicismo, que nem é esse catolicismo europeu. É um catolicismo todo sincrético, né? Todo misturado, esse balaio de gato, como diz minha mãe, né? Então nós temos 3 origens religiosas, amados. Aí aquelas pessoas que aceitam Cristo veio de uma delas. Os índios um pouco mais difícil. Apesar, né, Marquinhos, Aline, onde a gente está aqui tem bastante tribo indígena aqui, né? O estado aqui, aliás, os capixabas chamam-se de capixabas por conta dos índios, né? Que os receberam aqui na época aí quase do descobrimento do Brasil, né? É um dos estados mais antigos que a gente tem aqui no Brasil, enfim.
Isso, a Aline está confirmando. Ó. Então, várias tribos indígenas, pertinho da gente aqui. A gente tem 20 minutos aqui, a gente tem tribo indígena, né? E o que acontece? Então, fora isso, né? Fora isso aqui é um caso à parte, mas a maioria veio do catolicismo, muitas vezes, ou veio das religiões afro, aí, né? Espiritismo, aquela coisa toda. E aí, quando vem com uma série de concepções, de compreensões, de entendimento de Deus, da divindade, do relacionamento. Isso aqui eu acho importante, viu? Do relacionamento que se tem com a divindade. Então agora, tá, não é mais o orixá, não é mais lá o ídolo tal, não é mais a estátua tal, o santo tal, não é Deus, agora é Deus. Mas a forma de se relacionar, amados, muitas vezes eles querem reproduzir, e reproduzem, porque são comportamentos, entendimento. Aí fazem de Deus quase que um ídolo, né? Que muitas vezes, se você não der a oferenda certa, ele não vai te favorecer naquilo. Olha só, amados. Compare e perceba se a gente não tem muitas vezes essa prática, esse ensino, essa condução na nossa espiritualidade nas igrejas cristãs evangélicas. Muda-se os elementos, mas a lógica é a mesma. Né? Muda-se o nome do santo, mas o ritual ele é bem parecido. Né? A liturgia ela muda um pouco, mas a lógica é bem parecida. Pega-se, eu vou levar no extremo aqui que é para chocar, né? Se eu não fizer isso, talvez eu não consigo passar a mensagem. Eu sei que parece um negócio bem extremo mesmo, mas veja só. Então, assim, nós temos lá, por exemplo, no catolicismo, você tem as novenas. Ué, a gente não tem as campanhas no nosso meio? Aí você tem as penitências lá no catolicismo. Ué, a gente não tem aí o jejum e a gente usa dessa forma quase que uma penitência para alcançar alguma coisa ou para amenizar uma culpa, né, por causa de um pecado ou para conquistar alguma coisa. Aí você tem a oferenda, por exemplo, lá que você dá para a entidade tal. Ué, a gente faz um voto, dá aí uma oferta ou um dízimo porque de alguma maneira a gente quer um retorno. Ô, amados, a lógica é a mesma. Ó, se eu não fizer isso aqui... Eu sou filho de um voto. Oi? Eu sou filho de um voto. É? Minha mãe casou, ficou muito tempo sem ter filho, ela fez um voto a Deus para ter um filho homem. É. Aí nasceu eu. Pronto, então tá bom. Aí ficou bom. Mas deixa eu só... Assembleiana. Sim, não, da Bleia é cheio de fé mesmo, faz essas coisas. Assembleiana. Amados, ó, o jejum é bíblico. O voto é bíblico. Eu não estou dizendo da prática em si, eu estou falando da lógica, das motivações, né? Então tem que deixar claro isso aqui, né? Que às vezes ele fala, nossa, André, então você está falando que todas essas coisas não são práticas cristãs? Não é a prática em si, amados. É a lógica, é a motivação, é a origem daquilo, né? Como se relaciona com Deus, é isso que eu estou pontuando. Como se relaciona com Deus, né? Então muitas vezes a gente está confundindo Deus com o ídolo que fez parte da nossa vida lá atrás. É uma tradição, muitas vezes... Amados, eu tenho uns parentes, né? Já que bom, nem vou falar, citar nenhuma denominação, não. Eu tenho uns parentes, assim, que tipo, na Semana Santa não come carne, não. Vai no peixinho lá, que é para manter a tradição. Mas isso é uma origem católica, e eu nem estou dizendo que é certo ou errado, não são essas questões. Eu só estou mostrando, tá vendo como a gente vai carregando, né, nas nossas experiências religiosas antes de Cristo, a gente mantém isso, né? A gente dá continuidade disso muitas vezes na nosso contexto de agora servir a Deus. É isso que eu estou tentando pontuar aqui, tá? Como que a gente precisa retrabalhar isso? A mente precisa ser retrabalhada, né? Então nós temos muitas vezes essas questões, amados, que isso não é evangelho, não é ensinamento de Jesus, não é ensinamento dos apóstolos. Isso muitas vezes é essa tradição religiosa que nós não fomos trabalhados. É muitas vezes uma tradição denominacional, dependendo da denominação que eu participo, ali tem uma série de ritos, uma série de questões religiosas que quando a gente vai buscar na Bíblia, não tem, amado, ensino para aquilo. Não tem base para aquilo. Não é? Então tudo isso precisa ser retrabalhado através do discipulado. O que é o Evangelho? É uma reeducação do ser humano. O Evangelho pretende fazer isso. Jesus disse o seguinte, ó, porque quando Jesus veio nesse cenário histórico, há 2000 anos atrás, o povo dele, né, os judeus, o povo de Israel ali e tal, eles tinham a sua religião que tinha um bocado de ensino lá que, por exemplo,
Quando perguntaram para Jesus, lá em Marcos, aí Marquinhos, ó, Evangelho do seu xará. Lá em Marcos, quando perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos, né? Deixa eu ver se é 5. Vamos pegar aqui, que hoje eu estou ruim de referência, né? Para dar para vocês assim de memória. Então a gente precisa ir direitinho. Vamos ver. Marcos, Evangelho de Marcos. Será que é o 13? Capítulo 13? Não, não é não. Eita, bora achar. Que aí eu preciso. Ah, tá. Capítulo 12. A partir do 28, né? 28 e 29. Então, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 12, versos 28 e 29. Aproximou-se dele, Jesus, né? Um dos escribas, olha só, um dos ensinadores, hein? Que tinha ouvido disputar e, sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Todos os mandamentos aqui, amados, eram 613 mandamentos que o judaísmo tinha. Deus deu 10. Os caras fizeram desses 10, 613. Olha só. É isso que Jesus chama assim, vocês invalidam o mandamento de Deus com preceito de vocês, são preceitos e tradições de homens. Jesus reprovou, né, essa estrutura doutrinária dos fariseus, dos saduceus, dos judeus na época. Ele reprovou, disse, vocês estão invalidando o ensino de Deus, o mandamento de Deus com o ensino de vocês. 613, amados, de pode e não pode, do checklist lá que tinha que ticar lá, ó. Vamos ver se eu pratiquei isso aqui. Quem dava conta num trem desse, amado? Quem que era salvo por uma situação dessa? Porque assim, se você escorregasse um, era culpado de todos. É por isso que nunca houve, não tinha possibilidade de ser salvo por obediência à lei. Não tinha como, não tinha um ser humano. Não teve um ser humano em toda a história da humanidade que conseguiu isso. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, nem os profetas, ninguém. O único que cumpriu a lei de Deus, que não transgrediu em nada, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, como ser humano, que cumpriu toda essa exigência, esse padrão moral, ético, de santidade de Deus, que estava expressado, né, no Antigo Testamento. Isso já é um ensino, amados, que a gente precisa esclarecer, porque muitos irmãos, muitos cristãos, eles estão lidando com Deus quase que como o judeu no judaísmo, né? Essa questão de mérito. Ó, se você fizer, Deus faz. Se você não fizer, Deus não faz. Essa lógica legalista. Então a gente precisa retrabalhar isso. Aí o verso 29, ó, Jesus respondendo-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vocês perceberam aqui que o primeiro mandamento não é nem amar a Deus, também, claro que é, né? Jesus responde depois lá em Mateus também, capítulo 22, verso 37, 38 e 39, e ele vai falar, o primeiro mandamento é amar a Deus, todo o teu coração, alma, entendimento e forças, teu próximo como a ti mesmo, tal. Esse é o segundo. E aí Jesus fala sobre isso. Mas olha aqui que coisa interessante. Jesus está repetindo aqui Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Jesus não está trazendo nada de novo nesse sentido. Ele só está ressignificando aquilo que foi distorcido durante séculos. Vocês estão percebendo, mas vocês acham que hoje é diferente? Não é. Jesus veio como mestre para ressignificar, para corrigir um monte de distorção, um monte de coisa que eles tinham inventado, mas um monte. Hoje não é diferente. As igrejas, muitas vezes, cristã, evangélica, protestante, têm um bocado de ensino que se Jesus viesse hoje, precisaria de novo, falar, não, vamos ressignificar isso aqui, eu nunca ensinei, eu nunca propus, eu nunca intencionei, nenhum dos meus discípulos, né, dos apóstolos escreveram isso, o meu espírito não inspirou nenhum dos meus apóstolos para escrever, ensinar isso que vocês estão ensinando aí. É bem possível que Jesus ia dar 0 para nós, assim, cada domingo após domingo, amado, nas pregações. É bem possível que numa aula dessa aqui, Jesus fala, ô meu filho, ó, melhora aí essa aula sua aí, porque você tá quase menos 6, viu? Até 6 ainda você passa de ano. Mas então, é bem possível, amado. Então, qual que é aqui, ó? O que aparece assim, o maior de todos os mandamentos é, ouve. Está escrito aqui. Ouve, pois, Israel. Então, talvez, antes que venha qualquer mandamento, o que Deus fala pra gente? Ouçam.
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam a minha palavra. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Começa por aqui, lá em Deuteronômio 6:4. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Mas olha o que veio antes. Ouça, que o judeu chama de Shema, né? Que é o ouvir. É isso aqui que a gente tem que treinar, né? Eu nem gosto de usar a palavra treinar, mas me veio agora na mente. A gente precisa conscientizar. Pronto, esquece a palavra treinar. Eu já errei aqui, ó. Jesus já ia falar desse negócio de treinar. André, melhor isso aí. A gente precisa conscientizar, mas amadurecer. Aí sim, eu penso que aqui Jesus aprova um pouquinho mais. Já ia me dar um elogio, não sei, né? Mas tá quase, viu, André? Vai por aí. Conscientizar, amadurecer, que nós precisamos ouvir o Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, serão como aqueles que edificaram sua casa sobre a rocha. Né? Então, olha só, o ouvir, o praticar, isso aqui, amados, é o ensino, como a gente faz com a criança. Ela ouve. O primeiro sentido no nascimento é a audição. O último que se perde antes da morte é a audição. Olha como é importante, amados, o ouvir. Né? Lá em Romanos, acho que 10, capítulo 10, verso 17, o Paulo vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a pregação de Cristo. Olha que coisa interessante. Então a gente precisa ensinar a ouvir. Nem ouvir as pessoas, elas sabem direito. Mas é preciso aprender a ouvir calmamente, a ponderar, sabe? A deixar que... Tem uns salmos, eu não vou lembrar agora, amados, mas se vocês me lembrarem no grupo, lá no privado, aí eu busco lá a referência direitinho, tá? Mas é um salmo, isso aí eu tenho convicção, certeza que está no livro de Salmo. O salmista disse assim, uma vez disse Deus, duas vezes a ouvir. O salmo diz isso. Uma vez disse Deus, Deus falou uma vez e eu ouvi ele duas vezes. Eu falo, como é possível isso? O que aconteceu aqui com esse salmista? Bem provável que ele ouviu a palavra de Deus e continuou refletindo naquilo. Continuou ponderando aquilo. Né? Que a gente chama de meditar. Né? Tem que meditar na palavra de Deus, amado. É isso, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes reflete na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ouvir, continuar ouvindo, ecoando aquilo. Meditar é isso, né? Refletir, flexionar de novo, sabe? Ouvir uma aula, um texto bíblico, uma pregação, uma música e ponderando aquilo, refletindo, amados. A gente vai amadurecendo nesse processo, sempre está refletindo, pensando sobre as coisas. A fé, ela não é oposta à razão, ao pensamento. O nosso culto, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceberam então o culto? Né? Ele é pedagógico, ele é instrutivo, ele é racional. Né? A fé, ela não é oposta, pelo contrário, amados. Elas se convergem, né? Fé e razão. E a fé é racional. 1 Pedro 3,15, né? Antes... santifique o Senhor em vosso coração. Estejam sempre prontos a responder com mansidão e temperança a razão da fé que há em vocês. Então percebam essa importância do discipulado, desse processo de amadurecimento. Isso é necessário, né? Para que a gente possa de fato ir conhecendo Deus e prosseguindo em conhecê-lo, como diz Oséias, acho que é capítulo 6, verso 3, né? Ainda em Oséias, deve ser capítulo 4, verso 6, vai dizer que, olha, não quero sacrifício, eu quero conhecimento de Deus. Né? Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, Jesus diz, citando o Antigo Testamento. Então, assim, o povo não ouviu durante milhares de anos. Aí Jesus veio para falar as mesmas coisas, que eles não tinham ouvido direito, tinham escutado, mas não tinham ouvido, não tinham dado ouvido. E aí quem não escuta, quem não ouve, né, não escuta, mas não ouve, então nem escutou direito.
Aí vai falar coisas que não compreendeu. Aí vai falar da sua imaginação. Sabe aquele negócio que a gente ouve uma coisa, quando vai falar, fala outra, aí o outro fala uma coisa, aí aquele telefone sem fio que a gente fala, né? Aí quando você vai investigar lá no primeiro que falou, não era nada aquilo do que o quinto lá na frente, na ponta lá, diz, que o outro disse, que o outro disse, que o outro disse. Então muitas vezes a gente está falando um monte de coisa que Deus nunca disse. Nós falamos, mas Deus nunca disse. E o que acontece? Qual é o problema disso? O problema é que Deus não cumpre aquilo que Ele não disse. Ele não tem compromisso do que eu falo. O que eu falo é o que eu falo, mas eu me responsabilizo, é minha conta e risco. Deus disse o seguinte: eu não sou homem para que minto, nem filho de homem para que me arrependa. Eu falo e eu cumpro, eu velo sobre a minha palavra. Então Deus se responsabiliza por aquilo que Ele disse, não aquilo que eu estou falando que Deus disse, sendo que Deus não disse. Entendeu? Então vamos lá, mas na sequência aqui, ó. É preciso considerar tanto os novos convertidos, como eu falei, quanto aqueles que vieram de outras denominações por conta disso, né? Porque a gente precisa retrabalhar tudo isso, tá? Novos convertidos precisam entender todo o conselho de Deus. Eu estou colocando novos convertidos aqui, lógico, a gente já discutiu que o discipulado é o resto da vida, né? Mas principalmente esse está nascendo de novo no contexto evangélico cristão, está tendo esse contato com Deus e conhecendo Deus, está iniciando esse conhecimento de Deus, muito mais do que outros, né? Que já tem uma caminhada, embora tempo de casa não quer dizer absolutamente nada, títulos não querem dizer absolutamente nada, né? Ser usado por Deus também não quer dizer absolutamente nada, nesse sentido de amadurecimento. Esse é o ponto, essa comparação que eu estou fazendo, né? Então, assim, os novos convertidos precisam entender todo o conselho de Deus. E a gente vai para dois textos em Atos, um é capítulo 19, vou ler um verso do 1 ao 10, tá? Atos dos Apóstolos, são dois textos em Atos. Um é no capítulo 19 e o outro logo em seguida no capítulo 20. Atos capítulo 19, verso 1 ao 10. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, diante de uma multidão. É bem interessante que o apóstolo Paulo também, a semelhança de Jesus, eu não estou comparando Paulo com Jesus, tá? Eu só estou dizendo que eles exerciam o ministério com as características semelhantes, que era o quê? Era sempre Paulo também era um ensinador, assim, sem igual. Ele foi educado, ele foi criado aos pés do maior ensinador que havia em Jerusalém na época, que era o Gamaliel. Homem sábio, né? Isso da nação, reconhecido. Então Paulo, ele era um ensinador. Ele era um doutor nesse sentido, né? Ele era uma pessoa assim, extremamente capacitada, intelectualmente falando, culturalmente falando. Ele mesmo disse, dos da minha geração, eu excedia em zelo, em cuidado. Paulo, ele é um poliglota, ele falava o grego, o aramaico, o latim. Paulo, ele conhecia os poetas e os profetas, inclusive de outras nações. Pois em Atos aqui a gente vê ele falando de igual para igual a filósofos da época, no Areópago, né? Na Grécia ali e tal. Então, assim, a gente percebe que o apóstolo Paulo tinha uma capacitação intelectual absurda, mas não é nenhum exagero falar que Paulo era um dos homens mais bem preparados do mundo. Eu não estou falando de Jerusalém nem de Israel, não. Eu estou falando do mundo. Onde Paulo ia, ele falava em qualquer contexto acadêmico e filosófico. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a isso, né? Eles não deixavam os filósofos da época, esses contextos, né, que era a ágora, onde eles discursavam lá e tal. Isso não era qualquer... Como hoje, por exemplo, você não é qualquer um que chega numa universidade aí, né, chega lá e fala, não, deixa eu falar aqui, dá uma oportunidade, me dá 5 minutos aqui, dá um microfone. Não é bagunçado desse jeito. Você precisa ter toda, né, uma autorização nesse sentido de que precisa ser reconhecido academicamente e tudo mais. Então, assim, não é diferente na época de Paulo essa dinâmica. E o apóstolo Paulo, ele não tinha dificuldade nenhuma. Só para a gente entender. E como Deus usou Paulo, amados? Vamos comparar Paulo com Pedro? Talvez eu nem leia aqui, nem explique direito, porque eu quero deixar uns minutinhos aqui para vocês falarem, né? Que eu estou falando aqui já quase 1 hora e não deixo nem vocês falarem, né? Vamos comparar só Paulo e Pedro. Deus usou os dois. A gente não tem dúvida, 2 homens de Deus, né? O Pedro tinha suas limitações, era um pescador, uma pessoa simples. Deus usou. Não é essa questão de Deus usa ou não usa. Deus usou jumento, meu Deus do céu, um animal,
Não vai usar um ser humano, um homem, né? Não é, a questão não é essa. A questão, olha só a dimensão, a possibilidade, né? Como Paulo foi usado não só para escrever o volume que ele escreveu, que foram 13 cartas, mas foi o apóstolo Paulo que Deus usou, que o Espírito Santo usou para trazer a gente chama de a coluna dorsal, sabe, do evangelho, doutrinariamente falando. Paulo, em Romanos, ele fala da doutrina da salvação, doutrina do pecado, a cristologia, uma coisa assim absurda, né? Ele mesmo disse, eu estou escrevendo coisas aqui e que elas são, até para mim, coisas profundas. Eu nem entendo. Tem coisas que Paulo, ele escrevia que ele nem sabia exatamente a profundidade daquilo. Ele estava, de fato, escrevendo porque Deus estava usando, né? Agora, Pedro escreve 2 cartas, a linguagem de Pedro lá no original, né? O grego é bem diferente, é uma coisa muito mais simples. Tá? A grande maioria dos estudiosos, na verdade, entende que nem foi Pedro que escreveu, foi Marcos, que era o escritor dele, né? O amanuense, né? Que a gente fala. Ele ia ditando, ele ia falando em Marcos e escrevendo, porque ele era um pescador. Lá em Atos capítulo 5, se não me falha a memória, até os homens lá, as autoridades reconheceram, esses homens aqui são indoutos, são pessoas que não têm nem letra, né? Mas Deus usou. Então, só para a gente entender, amados, quanto mais instruído, quanto mais amadurecido, quanto mais essa pessoa trabalhada nesse sentido que nós estamos falando do discipulado, mais o Espírito Santo vai usar essa pessoa em muitas dimensões, amados. Que Deus vai usar todos, eu não tenho dúvida. Deus não depende de nós para nos usar. Deus nos usa apesar de nós, não é por causa de nós. Mas quanto mais amadurecido, mais a gente consegue compartilhar o Evangelho de uma forma adequada. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus